noite, é com muita emoção. Começamos essa terça-feira bombando. Terça não, quarta-feira bombando aqui no Gazeta Esportiva. É o Miller, viu, gente? É o Miller que tá causando aqui nos bastidores. Vocês não sabem o que esse homem faz aqui nos bastidores do estúdio. Ele e o Celso Cardoso. Hoje é noite decisiva para o Palmeiras, que logo mais duela contra o Colo-Colo no Allianz Parque, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. A gente vai falar mais do Verdão daqui a pouquinho, porque antes vamos ver como foi a goleada do Grêmio para cima do Atlético Tucumã, resultado que garantiu a equipe de Renato Gaúcho na próxima fase do torneio. E nesse clima de liberta, vamos direto para o Allianz Parque, onde logo mais às 9h45, Palmeiras e Colo-Colo brigam por uma vaga na outra semifinal da competição. Quem está lá é o nosso repórter Alexandre Silvestre, que traz as informações desse jogão. Boa noite, Ale! Boa noite, pessoal. Desculpa, nossa senhora, voou um monte de paraquedas aqui, acontece de vez em quando. Boa noite a todos. Eu já estou aqui com a minha equipe há um bom tempo, o torcedor começa a chegar no Allianz Parque e a chuva já dá o ar da graça. Teremos uma noite chuvosa, úmida, para um jogo decisivo, casa cheia. O Palmeiras em busca de algo que não acontece na vida do Palmeiras desde 2001. Há 17 anos o Verdão não chega numa semifinal de Libertadores. Pode rolar hoje isso, até porque no jogo de ida no Chile o Palmeiras enfiou 2-0 no Colo-Colo. Pode perder por 1 de diferença, que será semifinalista 17 anos depois da principal competição de futebol do nosso continente. O Palmeiras deve ter força máxima, fechou os treinamentos como o Filipão costuma fazer. Felipe Melo deve ser o único desfalque, está suspenso. Na equipe do Colo-Colo, que precisa inverter esse resultado hoje à noite, vencer por 2-0, 3-1 com gol fora de casa, 2-0 leva para pênalti, 3-1 classifica o Colo-Colo, 3-0 melhor ainda para o Colo-Colo. Também tem um desfalque importante, perde liderança e perde também poder de fogo, porque o Esteban Paredes, que é jogador de ataque, está com problema muscular, nem veio para o Brasil. Sobre o Felipe Melo, que precisa cumprir mais essa partida de suspensão imposta pela Conmebol, porque ele foi expulso nas oitavas, no jogo da volta, aos 3 minutos, por aqui mesmo no Allianz Parque, diante do Cerro Porteño, complicou muito a vida do Palmeiras, que segurou o resultado até os últimos segundos. Foi um drama daqueles. O Palmeiras garante que isso não vai mais acontecer, seja com o Felipe Melo ou com outro jogador. Quem nos falou isso foi o atacante William, que é um cara que resolve muitos jogos para o Palmeiras, não tem tanto nome quanto tantos aí do Palmeiras, mas sempre está resolvendo. Foi assim no Corinthians, foi assim no Cruzeiro, tem sido assim no Palmeiras, e rolou um pacto lá entre os jogadores, o Felipão, comissão técnica, nas últimas horas, para o Verdão entrar em campo com a cabeça fria, até porque precisa ser inteligente para garantir a classificação. O William conversou conosco ontem no treinamento, vamos ouvi-lo. Isso a gente fala constante, né, nos jogos, né, porque todos entram com 11, né, e quer terminar o jogo com 11, né, porque a gente sabe que todos os campeonatos hoje são muito equilibrados, né, então, e a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, né, então a gente tem que realmente entrar aí com a cabeça boa, né, a gente sabe que o time deles é um time também de jogadores experientes, né, apesar do jogo lá ter sido tranquilo com relação a qualquer tipo de discussão, de briga. Todos, acho que as duas equipes entraram para jogar futebol, né, e o Palmeiras foi merecedor dessa vitória, e que aqui não venha a ser diferente, né, a gente entra com a cabeça boa, para apenas fazer o nosso melhor, honrar a nossa camisa, e quando o juiz apita ali, a gente tá feliz juntamente com o nosso torcedor, por tudo que a gente fez dentro de campo, por tudo que a gente se entregou ali, e está coroando com uma grande classificação. Para o lugar do Felipe Melo, que está suspenso, deve jogar o Thiago Santos no meio de campo junto com o Bruno. Essa é a provável escalação do Palmeiras, que a gente vai conferir daqui a pouquinho, ainda dentro do Gazeta Esportiva. A força máxima com esse desfalque do Felipe Melo, o Thiago Santos jogando de cabeça de área junto com o Bruno Henrique. O Palmeiras vive um grande momento na temporada. O Felipão está fazendo um trabalho maravilhoso, duas equipes, tem um elenco forte, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. A prioridade é a Libertadores mesmo, tanto que hoje
hoje vão a campo os principais jogadores. Sábado tem clássico contra o São Paulo. O Verdão está embalado, tomou a liderança do São Paulo, é o líder do Campeonato Brasileiro, enquanto o Colo-Colo de Valdívia, de Lucas Barrios, jogadores que o Palmeiras conhece muito bem, está num momento delicadíssimo, vem de 5 derrotas consecutivas, perdeu para o Corinthians na Libertadores, mas avançou, perdeu para o Palmeiras no jogo de ida e está vivo ainda, e perdeu mais 3 partidas, inclusive o clássico local no Campeonato Chileno. Mesmo assim, todo cuidado é pouco, é o discurso do Verdão. Fala, William. A gente sabe que é um jogo de mata-mata, né? Fizemos um grande jogo lá, conseguimos essa vitória, mas como eu falei, não tem nada definido e tenho certeza que eles vêm para cá com total disposição, né? Acreditando naquilo que eles fizeram contra o Corinthians, né? Então a gente tem que estar muito ligado, né? O tempo todo mobilizado para que possamos, né, não dar nenhuma margem de erro para eles e aproveitar essa vantagem, né, porém a seriedade, né, a forma que a gente vem jogando tem que ser a mesma, né, impor o nosso ritmo, né, porque a gente sabe que jogo assim mata-mata são detalhes que acaba resolvendo uma partida, né, então que possamos estar, né, ligado o tempo todo, fazer uma grande partida para que possamos, né, conseguir essa classificação, que é o nosso objetivo. Bom, o Colo-Colo, adversário do Palmeiras, ainda respira, precisa inverter o resultado. Tem Valdívia, que deve comandar do meio para frente essa equipe. Vamos acompanhar o trabalho apronto do Colo-Colo, que foi produzido pelo repórter Adriano Dolfi, acompanhando o adversário do Verdão para o jogo desta noite. O Colo-Colo acredita na classificação. O sonho continua por 2 razões. A história do time chileno nesta edição da Copa Libertadores e o adversário de logo mais, que passou sufoco em casa contra o Cerro Porteño nas oitavas de final. Assistimos os 2 jogos contra o Cerro e as partidas do Palmeiras no Brasil. Essa partida contra os paraguaios no Allianz Parque foi diferente, por causa da expulsão no início da partida. Mas o que mais me motiva é o que fizemos na fase de grupos, quando tínhamos poucas chances de classificação e precisávamos vencer 3 partidas seguidas. Isso foi uma façanha, sem contar a classificação contra um gigante do futebol brasileiro, que é o Corinthians. Outro importante trunfo da equipe chilena é Jorge Valdívia, que vai reencontrar a torcida de sua ex-equipe em uma história de quase 140 partidas disputadas. Eu vejo um jogador muito enfocado. Vejo o Valdívia focado, com muita experiência e história. Tem o Barrios também, ambos já jogaram no Palmeiras. Tenho conversado bastante com o Valdívia e explicado a importância dele para a equipe. Imagino que logo mais ele vai receber carinho da torcida do Palmeiras, mas hoje defende cores diferentes e a responsabilidade do Valdívia é dar alegria aos nossos torcedores e também ao povo chileno. A nossa gente, a nosso público. O Valdívia no jogo de ida com a derrota por 2-0 para o Palmeiras, chorou bastante, ficou emocionado, porque ele tenta levar o Colo-Colo de novo a uma fase decisiva de Libertadores, o Colo-Colo que já conquistou essa competição num passado distante. Eu tô achando que o Valdívia vai chorar de novo hoje, vai ter chororô do Valdívia, porque a chance do Palmeiras avançar é enorme. As delegações chegarão daqui a pouquinho, por volta das 8h15, vão passar por aqui, ó, por esse corredor. Eu tô falando dos subterrâneos do Allianz Parque. O ônibus da delegação, das 2 delegações, não entram aqui, né? Os ônibus não passam por aqui. Ficam lá do outro lado, os jogadores desembarcam e carrinhos de golfe. Tem uns carrinhos ali, ó, com tetinho, branquinho, verdinho e tal. Aqueles carrinhos de golfe vão buscando os jogadores do outro lado do estádio, trazendo aqui para o vestiário que fica logo atrás dessa parede, por volta de 8h15, 8h30. As equipes estarão na casa cheia, vale a semifinal, a vaga para a semifinal. De um lado já tem gente classificada, o River Plate vai pegar o Grêmio, o Palmeiras, que se acontecer tudo certinho como a torcida espera, vai avançar e vai encarar ou o Boca Juniors
Júnior ou Cruzeiro que se enfrentam amanhã. E eu volto daqui a pouquinho com as prováveis escalações e também com a arbitragem. Lembrando que tem juiz com apito na boca, na mão, dentro de campo, e teremos o VAR na Libertadores da América. Já eu confirmo tudo para vocês. Valeu, Ale Silvestre. Ô Celso, que paraquedas foi esse que ele falou no começo da matéria dele? É melhor esquecer. Deixa. Bom, Melhor esquecer. Tá tranquilo pro Palmeiras hoje ou não? Tá, tranquilíssimo. Ih, Celso. Tranquilo, tu acertado tudo. Não começa com essa história, não. Tranquilo pro Palmeiras. Venceu lá no Chile por 2-0. Tem mais time que o Colo-Colo. Se perder lá por 2-0 já ia ser uma grande surpresa. Aqui, no Allianz Parque, não. Eu diria que é praticamente impossível. Não fala o Mecatombe. Só o Mecatombe tira a vaga do Palmeiras no Allianz Parque hoje. E vou além. Deve ser contra o Boca, com todo respeito ao Cruzeiro, né, que vai falar daqui a pouquinho. Precisa vencer em Minas por pelo menos 2-0 para levar a decisão para os pênaltis. Mas o Boca deve conseguir. E aí vão levantar aquela polêmica, né, que o Palmeiras poderia ter... Quer dizer, eu sou contra isso. Mas muita gente defendeu que o Palmeiras entregasse o jogo, na última jogo da fase, para que o Boca não se classificasse. Só que o Palmeiras venceu, que precisava terminar em primeiro, melhor campanha e tal. E agora quis o destino, vai cruzar com o Boca. Agora vai pagar o pato, Mas eu acho que esse é o preço. Já vi muitos times que entregaram jogos para pegar adversários mais fáceis lá na frente, mas eu acho isso antidesportivo, antiético, inaceitável do ponto de vista esportivo. Sei lá, está na regra. E aí, Miller? Olha, Michele, o Palmeiras é, claro, muito mais time. A equipe do Colo-Colo é uma equipe que não joga bem em casa, tão pouco fora de casa. Né? O Palmeiras está tranquilo, vai vencer hoje. Acho que com uma certa tranquilidade, até porque se o Palmeiras jogar normalmente, faz 2-0, 3 aqui no Allianz Parque, porque o time do Colo-Colo depende do Valdívia. O Valdívia já está velho, final de carreira, quer dizer. Então, tem o Barros lá na frente que rodou, só fez boa campanha no Grêmio, depois não jogou mais em lugar nenhum. Então acho que para o Palmeiras a classificação está tranquila, Michele. E você como jogador já teve isso de, vamos segurar aqui para prejudicar o outro time? Não, na minha época quando eu jogava, não. Não? Absolutamente. A gente fazia a nossa parte, quer dizer, o adversário tem que fazer a parte dele. A gente fazia a nossa parte porque a gente, na Libertadores, a gente encontrou várias grandes equipes e a gente passou no sufoco. Quer dizer, nenhuma partida decisiva é fácil. Toda partida decisiva é difícil. É isso aí. Bom, da Copa Libertadores para a Copa Sul-Americana, depois do 0-0 nos 2 jogos, o Santa Fé levou a melhor sobre o Milionários na disputa por pênaltis. Chileno engraçadinho, chileno. Temos um chileno na nossa redação e na nossa direção aqui do programa, pregando peças aqui na apresentadora. Da América do Sul para a Europa, além das vitórias de Juventus e Manchester City, que mostramos no programa de ontem, mais 6 jogos abriram a segunda rodada da Liga dos Campeões nesta terça. Manchester United e Valência ficaram no 0-0, Lyon e Shakhtar Donetsk empataram por 2-2 e o Benfica bateu o AEK em Atenas por 3-2. Vamos aos gols das outras partidas. Bom, ainda falando de futebol internacional, a CBF anunciou hoje o corte do lateral esquerdo Marcelo para os amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina. Desde a semana passada, o jogador está afastado por uma lesão na panturrilha direita e isso impossibilitará o atleta de servir a seleção. O médico Rodrigo Lasmar foi o responsável por tomar a decisão depois de manter contato com o departamento médico do Real Madrid e analisar os exames. O coordenador da seleção, Edu Gaspar, diz que a comissão técnica se reunirá agora para decidir o nome a ser chamado para o lugar de Marcelo. Querem apostar alguém? No Brasil, Michele, olha, se fosse como o lateral esquerdo do Palmeiras, o Diogo lá, acho um bom jogador. Barbosa? O Diogo Barbosa, acho um bom jogador, que joga no Brasil, né? Acho que ele poderia ser um nome ali para a seleção brasileira. O Reinaldo do São Paulo está fazendo um grande campeonato brasileiro, por que não? Então, mas não acredito que o Tite vai convocar o jogador que joga no Brasil, não. Estamos de volta para falar do São Paulo. O tricolor paulista perdeu a paciência com o lateral Regis e resolveu rescindir o contrato com o jogador, que era válido até abril do ano que vem. O que motivou a decisão foi o fato do atleta voltar a ter problemas pessoais, o que irritou a diretoria, uma vez que o clube já tinha dado uma segunda chance ao lateral, quando suspendeu o contrato dele em junho, mas o reintegrou no mês seguinte. Falando agora do duelo contra o Palmeiras, o Diego Aguirre optou por fazer mistério até o dia do choque rei. Acompanhe com Adriano Dolfi. O presidente do São Paulo veio dar aquela força. É semana de clássico, clássico decisivo e o tricolor com força máxima. Everton aos poucos vai adquirindo a melhor forma.
Nenê, que foi liberado para resolver problemas particulares na terça-feira, também participou normalmente da atividade. Resta saber qual será o esquema tático do técnico Diego Aguirre. Isto porque a equipe teve uma queda de rendimento no segundo turno, nos números e na produção técnica. Sem Everton, foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe, aliás, vem de 3 igualdades seguidas. Será que a equipe ficou mais previsível? Os adversários estão analisando o São Paulo e descobrindo pontos falhos? Talvez o treinador coloque em prática alguma novidade. Por isso, liberou apenas 10 minutos de imagens e fechou as portas do centro de treinamento. E a tendência é que durante toda a semana, até o clássico contra o Palmeiras, a imprensa tenha pouquíssimo acesso a todas as informações dos treinamentos táticos no São Paulo. Nesta quinta-feira e também na sexta, Diego Aguirre comanda 2 atividades com portões fechados à imprensa. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Quem esperava, né, que o São Paulo fosse abrir, né, o treinamento. Inclusive a torcida pediu, né? E o São Paulo, a diretoria não aceitou. Mas eu acho que não tem nada a ver. Ó. Não vai motivar mais o time para o clássico. Acho que não. E também acho, independente. Claro que o jogo São Paulo e Palmeiras tem caráter de decisão, porque envolve liderança, mas está longe de ser um jogo que decide o campeonato. É diferente de um Corinthians e Palmeiras que teve no ano passado, que os dois estavam ali brigando pelo título. Quer dizer, o Palmeiras tinha diminuído a vantagem e tal. Agora você tem Palmeiras na briga, você tem São Paulo na briga, você tem Internacional, você tem Grêmio, você tem Flamengo. Acho que esses 4, né, que você citou aí são candidatos a título. Acho que o resultado serve mais para o São Paulo. Não só porque está um ponto atrás, é porque o São Paulo tem oscilado bastante nas últimas 6, 7 partidas. Joga em casa, onde tem um bom retrospecto contra o Palmeiras. Exatamente. Claro, favorito? Não existe. Você sabe muito bem que a equipe pode estar mal no campeonato, chega num clássico, vence perfeitamente. Mas eu acho que o resultado é mais importante para o São Paulo por esses 2 motivos. Para ultrapassar o Palmeiras, né? Aí é um divisor de águas. E também para manter uma regularidade, porque perdeu aquele São Paulo do primeiro turno, Michele. No segundo turno não chegou ainda. Bom, o Santos fez hoje o último treino. E do Regis? Vocês não vão falar nada? Não é lamentável? Pessoal. Não, fala, Regis. Juízo, meu filho. Você estava num dos maiores times do Brasil, do mundo. Então vamos aí se orientar e boa sorte para você. Porque, cabeça no lugar, porque é um bom jogador, tem um potencial. Tem um potencial que hoje, que está lateral esquerdo, quase não tem no país. E o Regis é um grande lateral esquerdo. Perdão, lateral direito. Olha, o Santos fez hoje o último treino antes de seguir a viagem para Salvador, onde encara o Vitória, sexta pelo Campeonato Brasileiro. O nosso repórter Fernando Gavini mostra as dificuldades de Cuca para definir a equipe que entrará em campo. Rodrigo foi pelo segundo dia seguido a ausência no treino do Santos. O paraguaio Derlis Gonzalez foi escalado como titular e é a opção para sair jogando contra o Vitória na sexta-feira. Dentro da ausência do Rodrigo, sim. Mas Cuca ainda tem esperança de contar com o Rodrigo e o levou para Salvador. Por outro lado, o zagueiro Lucas Veríssimo, que seria a opção para a vaga de Robson Bambu machucado, também foi vetado. A dupla de zaga será então Gustavo Henrique e Luiz Felipe, para um jogo em que Cuca espera muitas dificuldades para sua equipe. Porque o adversário tem 29 pontos e luta com todas as forças que tem pelo objetivo dele, que é sair lá de baixo. Então, se você pensar que é obrigação tua ir lá e vencer, é errado. Você tem que fazer bom jogo. Tem que se preparar para jogar bem, fazer uma partida competitiva, uma partida regular, em todos os sentidos, né? Uma homogênea e jogar bem. Se você joga bem, você fica sempre próximo de um bom resultado. Uma vitória é fundamental para o Santos se aproximar da primeira meta que foi colocada quando o Cuca chegou. Com mais 6 pontos, o Peixe chega aos 42 e se livra matematicamente do rebaixamento. A nossa meta primeira é essa, a gente não pode negar. Quando a gente chegou, a gente estava em 17º com 16 pontos ganhos, né? Hoje nós já fizemos mais 20 pontos, a gente é o segundo colocado no retorno, o aproveitamento melhorou bastante, a gente tem um padrão de jogo, tem uma regularidade, uma vez ou outra não se joga bem uma partida inteira, mas é sempre um time confiável.
Falávamos aqui nos bastidores do São Paulo, né? Caiu um pouquinho de produção no Campeonato Brasileiro, mas ainda tem chance de retomar a liderança. E o Santos com o Cuca, tudo bem, perdeu. Ganhou o último jogo do Atlético Paranaense, aquele pênalti, né, meio estranho, marcado pela arbitragem. Mas é um Santos que com o Cuca subiu muito, né? Ainda está na parte de baixo da tabela. Eu acho que as últimas 5 ou 6 partidas do Santos, Celso, o Santos não perdeu. Perdeu, na verdade, do Cruzeiro. 1-0. Ou 2-1, parece. 2-1, lá em Belo Horizonte. 6 jogos, uma derrota só. Quer dizer, o saldo do Santos com o Cuca, Michele, é muito positivo. O retrospecto é muito bom. Ele melhorou o time do Santos. Exatamente. E atenção para a notícia quentinha lá do site gazetesportiva.com. CBF antecipa jogos noturnos e muda a final da Copa do Brasil para 2019. Então, há algumas mudanças aí para o calendário do ano que vem. A principal delas é que o horário dos jogos de quarta-feira serão todos às 9h30 da noite, tá? Não mais 9h45. Finais da Copa do Brasil em setembro, nos dias 4 e 11. A competição tem início previsto para 6 de fevereiro. O início do calendário do futebol brasileiro vai ser no dia 2 de janeiro, pré-temporada de 18 dias, sendo aí 4 dias a mais do que o ano passado. E os estaduais iniciam em 18 de janeiro até 21 de abril. Há algumas mudanças. Vocês estão dando risada. Não, o 4 dias aí, Michele. 4 dias a mais? A mais, não quer dizer nada. 18 e o horário? Dias de pré-temporada? Também não. Eu acho que quarta-feira, Michele, minha modesta opinião, os jogos teriam que ser tudo 8 da noite. 8 horas, 8h30, máximo. Mas a TV não transmite, ué. Quer dizer, é jornal. Então, o interesse da TV, não é do público. Olha aqui, ó, sendo assim, a mudança distribui ao longo do ano as principais decisões. Em abril, os campeonatos estaduais acabam, em setembro, o campeão da Copa do Brasil será conhecido, e em novembro e dezembro... mas o estadual aí, Michele, o estadual vai acabar em abril, você sabe por quê, né? Por causa da Copa América no ano que vem, não é? Tem Copa América. Exatamente. Por isso que a CBF enxugou a data do término dos estaduais. Tá tudo lá. Confira as datas direitinho, programe suas férias, gazetesportiva.com. A gente volta a fazer contato com o Alexandre Silvestre. Explica essa coisa do paraquedas, amigo, que tá lá no Allianz Parque, acompanhando os bastidores de Palmeiras e Colo-Colo. Vai, Silva! Imagens aéreas do Allianz Parque. Imagens aéreas da maquete do Allianz Parque, aqui no saguão de imprensa do estádio. Muito bacana essa réplica do estádio do Palmeiras, que para mim é o mais bonito do futebol brasileiro. A casa estará lotada. Aqui ao fundo, credenciamento da imprensa, tá bombando de jornalista. O estádio vai ficar cheio também de torcida. 37 mil ingressos vendidos antecipadamente. Restam ainda os camarotes caríssimos, ingressos para portadores de deficiências físicas, para idosos e também alguns ingressos para a torcida visitante, no caso de hoje, para a torcida do Colo-Colo. Quanto ao paraquedas, Michele, é que eu não sei se vocês perceberam aí, assim que eu entrei falando, voou um monte de, baba. Então eu acho que eu molhei a lente da câmera do Almeida. Peço perdão, de vez em quando acontece, né? É a emoção. Dizem que o ator tem que falar com tanta emoção que às vezes até cospe. Aconteceu isso comigo, apesar de eu não ser um ator, mas tentar de vez em quando atuar. Falando de escalação, que era o nosso tema para agora, as papeletas serão presas daqui a pouquinho numa dessas paredes aqui do saguão de imprensa do Allianz Parque. E enquanto não temos a definição oficial dos dois times, vamos com o provável Palmeiras, que é o mandante de hoje. Então toca aí o campinho na tela da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Palestra, que bate forte no peito do meu vozão, grande Seu Ito. Um beijo para você, Seu Ito. Vai, Palmeiras! O Palmeiras deverá ir a campo com Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés, William, Dudu e Borja. O técnico é Luiz Felipe Scolari. Belo time, né? Portanto, você viu aí no campinho, é o Thiago Santos, muito provavelmente na vaga do Felipe Melo, que está suspenso. E o Colo-Colo, que não tem o seu atacante, seu capitão, olha só que perda importante para o Colo-Colo. O Esteban Paredes é o capitão do time, é o atacante. O time precisa fazer gols, não terá, portanto, o seu matador, não terá também o seu líder dentro de campo e deve vir a campo com a seguinte escalação. O Colo-Colo deverá começar o jogo com Orion,
Zaldívia, Barroso e Insaurralde. Opaso, Carmona, Pavês e Suazo. Baeza, Valdívia e Lucas Barrios. O técnico do time chileno é Héctor Tapia. Na Libertadores está valendo o gol fora de casa para critério de desempate. Se o Colo-Colo vencer por 3-1, por exemplo, avança para a semifinal. 2-0, decisão por pênaltis. O Palmeiras pode perder por 1 gol de diferença. Na Libertadores também tem o VAR. O árbitro do campo, o chefe da patota ali da arbitragem, vai ser o colombiano Vilmar Roldan. E o cara que vai ser o responsável pelo VAR, pelo árbitro de vídeo nesta noite, o argentino Patrício Lustó. Michele, eu vou deixar vocês aqui com a imagem da Arena Palmeiras, do Allianz Parque, dessa maquetezinha aqui que fica localizada na entrada do setor de imprensa, o saguão do estádio. Valeu, Silvestre, muito obrigada, meu querido. E quando acontece algo desse tipo, deixa quieto, meu. Deixa quieto, ninguém percebeu, tá bom? Boa notícia. Ó, e o nosso chileno que tá aqui dirigindo, hoje o chileno tá aqui, você sabe, né? O chileno é essa pessoa aqui, ó. Ele que coloca a musiquinha do final do programa, das pessoas que fazem aniversário, que faleceram há 2 séculos e tal. O chileno torce pro Colo-Colo. Não. Torce sim. Não. Ele falou que torce pro Colo-Colo. Ele torce pra Laú. Ah, bom, enfim. Ó, boa notícia para a torcida corintiana. A diretoria do clube chegou a um acordo com a Associação Paraguaia de Futebol e o atacante Romero, convocado pelo técnico Juan Carlos Osório para servir a seleção entre os dias 8 e 16 de outubro, será liberado para atuar nos jogos da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Belo reforço, hein, Celcinho? Mas antes dessa grande decisão, tem Flamengo nesta sexta pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil virar tal chavinha, hein? Calma aí, essa galera toda se reunindo não significa que o elenco do Timão esteja preparando uma foto de todo o elenco para comemorar algum título, no caso, o da Copa do Brasil. Essa foto é entre o elenco profissional e os garotos das categorias de base. O objetivo é a interação de quem está prestes a subir de categoria com os atletas profissionais. Aliás, a chance do Corinthians estar pensando no título da Copa do Brasil nesse momento é 0. Por aqui, todo mundo só pensa no jogo de sexta-feira contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Acho que a gente trabalha aqui muito jogo a jogo. É lógico que fora daqui a ansiedade, acho, da torcida corintiana, da nação corintiana, seja para o jogo da quarta-feira. Mas nós trabalhamos muito por etapa. Eu acho que nós temos um jogo importante, temos que manter numa posição para subir na tabela do Brasileiro. O jogo contra o Flamengo é um jogo importante. Acredito que tenha mais importância por nós sermos eliminados a equipe deles hoje briga pelo Campeonato Brasileiro e precisa pontuar para continuar no bloco da frente, então é um jogo muito difícil, mas nós trabalhamos por etapas. Quanto ao time que enfrenta o Flamengo na próxima sexta-feira, Michele, o técnico Jair Ventura não está fazendo mistério. Todos já sabem que Fagner, no departamento médico, continua se recuperando de lesão para a partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte pela Copa do Brasil. Com isso, Gabriel deve mais uma vez ser mantido como titular improvisado pela lateral direita. E outras 3 novidades em relação ao time que enfrentou o América Mineiro no final de semana estão confirmadas. Danilo Avelar voltando à lateral esquerda, Douglas, que volta de suspensão, aparece no meio-campo e Jadson também tem retorno assegurado. Do CCT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Romero é Romero e mais 10 no Corinthians, pô, né? Não dá para desfalcar na final da Copa do Brasil. Houve, portanto, bom senso, se bem que a seleção do Paraguai não tinha a menor obrigação de liberar o Romero. É que a CBF não aprendeu até hoje o que chama data FIFA. Data FIFA foi estipulada justamente para não prejudicar o calendário mundial. Sim. Então, tem jogos de seleção, não tem jogos nos países, nos campeonatos nacionais. Mas no Brasil, eles atropelam tudo. Então, fazem jogo final de campeonato em data FIFA. Aí não dá, né, Miriam? Sem dúvida nenhuma, Celso. Você vê que o Romero, que, claro, é um importante jogador do Corinthians, né? Mas o Osório não tem nada a ver com isso, né? É claro. Como você falou, data FIFA, mas de qualquer maneira... Prevaleceu o bom senso. Exato, prevaleceu o bom senso e o Romero vai disputar os jogos, a final da Copa do Brasil, né? É importante, jogou todas as fases, tá? Aquela coisa toda, e agora no melhor da fase, que é a final,
Tem que jogar, com certeza. Agora, todo jogador quer jogar. É muito curioso, né? Tanta gente torceu o nariz pro Romero, é perna de pau, é jogador limitado, blá, blá, blá. E o Romero é imprescindível. Eu pode perguntar para qualquer corintiano. Taticamente, inteligente. Taticamente, se perguntar para 10 corintianos, 10 vão responder que o Romero não pode faltar na decisão. Taticamente, ele é muito inteligente e ele é produtivo para a equipe. Exatamente. Né? Então você pode ver que o Corinthians jogou a última partida contra o Flamengo, não jogou com um atacante fixo lá na frente. Sim. Jogou com o Cleison pelo lado, de um lado, o Romero do outro lado, quer dizer, o time funcionou muito bem. Com o Jadson e o Matheus. Organizando. E tal, quer dizer, eu acredito ainda que o Jair Ventura vai ter que resolver o problema da lateral direita. Eu acho que o Gabriel é só um quebra-galha. Se eu fosse ele, eu dava uma chance, uma outra chance. Pro Mantuan. Pro Mantuan, porque é o lateral de ofício. E para você que curte o nosso Gazeta Esportiva de segunda a sexta, né? Você pode também ficar por dentro do mundo do esporte, 12:30, lá no site gazetesportiva.com, quando tem o Gazeta Esportiva primeira edição, ao vivo, com muita informação, debate, bastidores, a nossa equipe falando aí para vocês sobre clubes brasileiros, clubes europeus, participação do público através das nossas redes sociais. Fica o convite, bora ver os melhores comentários agora também. Então amanhã, encontro 12:30, Gazeta Esportiva primeira edição, no site gazetesportiva.com e no YouTube, tá? Nossa hashtag é que a TV aqui pifou, Zé Roberto. Pô, essa tá apagada, ó. Vou nessa daqui porque eu não enxergo. Ó, Fábio Rolfo, a TV apagada lá. Gazeta por Cícero Black, Cícero Capão, Libertadores vai dar River versus Boca na final. Beijo. Maurício José, 2 times brasileiros nas semifinais da Libertadores, Verdão e Grêmio. Boa, também acho. A Valéria, boa noite. Mesmo com a vantagem no placar, Palmeiras deve entrar jogando sério e não subestimar o adversário. Que visão maravilhosa, eu concordo. Eduardo Carvalho, Palmeiras vai se dar mal por ter classificado o Boca, programa Raiz. Valeu, Edu. E o Paulo Matos, sou santista, mas acredito que os 3 clubes irão para a semifinal da Libertadores. Tem mais, Matheus Silva dos Santos, Neymar voltando a ser Neymar. Demorou, hein, Matheus? Mas aconteceu de novo. Muito obrigada por todas as participações aí. Tem mais lá nas nossas redes sociais, vocês vão curtindo. Queria mandar um beijo, parabéns. Não Dona pode. Nilva. Posso sim, fazendo aniversário hoje, ela que é corintiana. Grande beijo. Dona? Nilfa. Nilfa? Esposa do seu Visconti. E ela é sua vizinha? Minha amiga de coração. Dona Nilfa. Enquete, Chile, põe no ar você, meu amigo. Quantos times vão para a Libertadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 2 times, 68% dos votos. E a gente encerra agora com o quê? Acabou. Homenageando... Ai, Zé Ramalho, como eu amo. Como eu queria muito assistir o show dele. Amo. Maravilhoso. 69 anos. Beijo, Zé Ramalho. Beijo, Miller. Vou estar torcendo semana que vem, hein? Tamo junto. Céu. Tchau, gente!